Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um informativo Mundo UFG. Preparamos notícias sobre as ações que são desenvolvidas pela Universidade Federal de Goiás e que possuem relevância para toda a sociedade. Teremos também informações importantes sobre a nossa região e o nosso país. Então, fique comigo porque o Mundo UFG está apenas começando. E a primeira notícia é sobre um alerta da União Europeia sobre a possibilidade da falta de seringas e outros suprimentos para a aplicação de vacinas da Covid-19. Nós sabemos que a imunização ainda está em fase de testes, mas caso alguma das pesquisas se mostre eficiente, as nações querem iniciar suas campanhas e isso pode ficar comprometido pela falta do material. O bloco dos países europeus ainda cogitam a aquisição em conjunto para terem melhor preço e evitar uma competição entre eles. Mas maiores informações sobre essa possibilidade está correndo em sigilo. Entre os dias 19 de junho e 21 de julho, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia aplicou mais de 350 multas para pessoas que não estavam usando as máscaras. A obrigatoriedade para o uso do equipamento de proteção foi regulamentada pela Lei número 3.558 deste ano. No primeiro momento, fizemos advertências verbais, explicando para as pessoas a importância de utilizar a máscara de proteção facial, cobrindo toda a boca e o nariz, como medida de combate à disseminação do novo coronavírus. Depois de um período de advertência, iniciamos com as autuações. As autuações foram feitas por guardas municipais e fiscais da Secretaria da Fazenda, Regulação Urbana e de Meio Ambiente. Além dos espaços públicos, os agentes visitaram também comércios e indústrias. Cada multa tem o valor de R$ 106. Lembrando que essa multa é informada no CPF ou no CNPJ das pessoas, está disponível para impressão e pagamento no site da Prefeitura e todos os valores arrecadados serão destinados à aquisição de cestas básicas para a população carente. O governo do Paraná assinou na última semana um acordo com a empresa farmacêutica chinesa Sinopharm para a realização de mais um teste de vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Com a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, essa será a quarta vacina a ser testada em brasileiros. Veja bem, o nosso país ele está vivendo um grande número de casos confirmados diariamente e, por esse motivo, se tornou um ambiente propício para a realização dos testes de vacinas, pois quem participa desse estudo precisa ficar naturalmente exposto ao novo coronavírus. Mais 3 vacinas estão em testes e a expectativa é de que até no fim desse ano se tenha descoberto a imunização. Bom, e servidores federais que estão trabalhando de casa durante esse período de pandemia podem optar por continuar na modalidade de teletrabalho ou home office depois do fim da pandemia. O anúncio foi feito pelo Ministério da Economia, que também divulgou algumas regras para quem fizer esta opção. As despesas com energia elétrica e internet, por exemplo, serão de responsabilidade do servidor que quiser continuar realizando as atividades de casa. Também não será possível calcular banco de horas ou receber horas extras. Atualmente, há mais de 350 mil funcionários públicos federais em home office, o que representa 63% do total. Uma pausa para a gente tomar uma água e logo em seguida tem mais Mundo UFG. Espera aí que eu já volto. Inteligência artificial sendo usada contra a Covid-19. Isso mesmo, o aplicativo Dados do Bem, desenvolvido por um instituto de pesquisa em saúde, está coletando dados da população para identificar casos suspeitos e também mapear a disseminação do vírus.
Esse aplicativo, junto com a ampliação da testagem, faz parte de um programa para ampliação de testagem, monitoramento de casos de Covid, com a finalidade de tentarmos controlar a aceleração da curva de casos que a gente tem visto nos últimos dias. Em Goiás, a população da capital e mais 78 municípios podem baixar o aplicativo para ter acesso às informações sobre a síndrome gripal e também responder algumas perguntas sobre o seu estado de saúde. A partir disso, a inteligência artificial do aplicativo vai dizer se a pessoa está ou não com a suspeita da doença. Em casos de suspeita, o aplicativo vai emitir uma autorização para realizar o teste de Covid-19 em uma unidade de saúde. Elas se dirigirão às unidades que o aplicativo informar que ela precisa ir, o horário e o dia, e assim fazer a sua coleta. O resultado desse exame ele também vai receber pelo próprio aplicativo. Esse aplicativo não envia mensagens pelo WhatsApp, não envia mensagens via SMS e nem liga para a pessoa. Todo o contato com o usuário é feito pelo próprio aplicativo, pelo ícone notificações, onde tem um sininho. O aplicativo Dados do Bem pode ser baixado por todas as pessoas, independente de ter sintoma ou não. Todas as informações são importantes para o estudo. Bom, continuando, 51% dos pequenos negócios no Brasil são liderados por mulheres. Em Goiás, esse número é de 49%. Esses dados são do Sebrae, que tem um projeto para desenvolver competências necessárias ao empreendedorismo feminino, que foi muito impactado nesse período de pandemia. Vera, qual foi o impacto da pandemia para os pequenos empreendimentos de mulheres em Goiás? Bom, a pandemia foi realmente extremamente avassaladora para os pequenos negócios. Em Goiás não foi diferente. A gente não tem assim uma pesquisa com um recorte muito específico para negócios de mulheres em Goiás. Mas o Sebrae fez um levantamento em nível nacional e os dados mostram que dos pequenos negócios impactados, 52% a mais em termos de perda foi para os negócios de mulheres. E as mulheres, além de tudo, teve um fator que vem trazendo para os negócios delas um impacto mais significativo, porque ela passou a ter agora o que a gente chama de uma jornada contínua, porque além de tomar conta do seu negócio, ela ainda tem a tarefa, às vezes, da casa, com o filho. E o que elas podem fazer para diminuir esse impacto negativo? O que nós temos orientado para que as mulheres possam amenizar esse impacto? Primeiro, é fazer uma boa gestão do tempo, né? Criar realmente uma rotina que permita a ela diminuir realmente a questão do estresse, amenizar a ansiedade, usar esse momento como uma fonte também para buscar conhecimento, fazer uma gestão do seu negócio com mais racionalidade no que a gente poderia pontuar. Olhar como é que estão os seus custos, se o seu negócio está hoje numa posição adequada na internet, porque isso é determinante, né? E mais ainda, verificar se será necessário um acesso a crédito para que esse negócio sobreviva, sabe? O Sebrae delas é uma espécie de acolhimento? Como funciona? É como se fosse, um projeto, né? É uma abordagem para acolher as mulheres empreendedoras. O Sebrae desenvolve esse projeto com esse olhar de promover o empreendedorismo feminino, dar o suporte para a mulher que tem um negócio, né? E possibilitar, às vezes, que esse negócio seja um pouco mais competitivo. O Sebrae delas tem desenvolvido essas competências e dado o suporte para as mulheres empreendedoras por meio do Travessia, um treinamento que durante 30 dias oferece consultorias com foco nas competências pessoais, no negócio e no impacto socioeconômico que aquele empreendimento tem. Porque algumas competências ainda são necessárias a ser desenvolvidas pelas mulheres, porque os números mostram que, apesar de ser maior número,
né? Em termos de quantidade de pequenos negócios, não são os negócios mais competitivos, não são negócios que faturam valores significativos, não são negócios tão inovadores e também não são negócios que estão assim no topo da inovação. Então, a travessia delas veio com uma abordagem de estar junto, apesar de remotamente, né? Mas dando a essas mulheres o suporte que elas precisam para sobreviver durante esse momento cruel que a pandemia impôs para os negócios. E o Sebrae, então, começou a fazer os encontros de maneira online, com temáticas relevantes para que ela pudesse se preparar, né, ajustar, reconectar, rever o seu modelo de negócio e poder vencer esse momento. Vamos para mais um rápido intervalo. Aproveite essa pausa para visitar o site ufg.br/UFG Solidária e conferir o número de famílias que já foram atendidas pela campanha que desde março vem arrecadando doações e transformando em kits de higiene e também cestas de alimentos. É uma grande corrente de solidariedade que tem prestado auxílio às famílias em vulnerabilidade e que pode fazer ainda mais com a participação de todos nós. Acesse o site, confira, colabore se puder e espera aí que eu já volto. O setor de turismo foi o primeiro a fechar e provavelmente será o último a se recuperar da crise provocada pela pandemia. Em Goiás, essas entidades estão se preparando para uma retomada e criaram um conselho para impulsionar o setor com ações que podem trazer benefícios para as regiões turísticas e para os 246 municípios goianos. Uma dessas entidades é o recém-criado Conetur, Conselho Estadual de Turismo, que contempla 10 regiões, representa 79 municípios goianos e tem a participação de diferentes setores da sociedade. Quais são as atribuições desse conselho? Tudo que envolve desenvolvimento do turismo vai estar aberto para conversar. Desde um problema de aviação civil, de uma estrada, de um destino turístico, sinalização, promoção de uma região das áreas quentes, discussão da pandemia, qualquer assunto que seja pauta de ambiente coletivo e decisões compartilhadas, a gente vai estar colocando em consideração. Apesar de ser voltado para o turismo, esse conselho ele tem um impacto para a população como um todo, não só quem está ligado ao setor. Exatamente, o turismo é muito multidisciplinar. Em Goiás ainda há uma visão equivocada de turismo, mas o turismo é muito significativo na geração de emprego e renda do Brasil todo. O Cidade de Goiás não é diferente. Então, eu tenho conversado com o governador, conversado com outras autoridades, que o turismo pode ajudar demais o Estado na retomada da pandemia. Antes de encerrar a conversa, o presidente da Goiás Turismo ainda disse que cerca de 30% das empresas do setor no Brasil fecharam as portas e em Goiás houve a perda de 40 mil empregos. O plano de retomada aqui no estado deve privilegiar o turismo de natureza, até porque oferece mais segurança no que tange à saúde do turista. Você tem números do quanto o estado perdeu no setor de turismo com a pandemia? Marcelo, a gente está concluindo mais uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita em março, ela precisa ser atualizada, não é uma pesquisa fácil, né? Mas para você ter uma noção, as empresas do turismo faturaram em 2019 em torno de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Se você considerar 4 meses fechado, praticamente 300 milhões de reais minimamente deixaram de ser arrecadados. Nós estamos falando de 50 milhões de reais de ICMS e mais outros tantos de ISS. E o principal, a geração de emprego. Atualmente, apenas 40% das mães conseguem amamentar seus filhos menores de 6 meses de idade. Para tentar mudar esse número, desde 1992 é realizada a Campanha Mundial da Amamentação, no início do mês de agosto. Eu conversei com um pediatra do Hospital das Clínicas para trazer mais informações para você.
Quais são os benefícios do leite materno e da amamentação? Então, realmente são duas coisas que são complementares, mas quando você amamenta, você tem os benefícios do leite humano e os benefícios de retirar diretamente do seio materno. A amamentar, quer dizer, o neném mamar direto no seio materno, é a única forma dele ter o alimento 100%. Quando a mãe extrai o leite e oferece para o neném num outro veículo, algumas coisas que são voláteis, quer dizer, se perdem no ar, ela deixa de oferecer, mas mesmo assim, ele ainda persiste como o melhor alimento que ele pode receber naquele período. Os benefícios de amamentar é esse: a mãe recebe o próprio filho, garante a nutrição a partir do seu próprio corpo, estabelece uma vinculação, que isso tem consequências muito importantes no futuro, no sentido de menor abandono, menor violência, maior capacidade que a mãe sente de cuidar. A criança ela pode amamentar até quando? Enquanto a mãe e o bebê quiserem amamentar, em tese eles podem amamentar. Mas as recomendações são oficiais, que pelo menos ela amamente exclusivamente nos 6 meses e prolongado com alimentos complementares até o final do 2º ano de vida. Por quê? Porque até o 2º ano de vida, desde que esteja associado com outros alimentos adequados para a idade, ele continua oferecendo grande quantidade de alimentos, de micro e macronutrientes, quer dizer, de alimentos que vão ser importantes para a criança, além de grande parte dos fatores imunológicos ainda estão sendo repassados. Uhum. Existem mitos que envolvem aí esse processo da amamentação. Quais são eles? Tem vários mitos assim, mas os mais comuns mesmo são o mito do leite fraco, do pouco leite, da história materna que ninguém amamenta. Se o meu seio é pequeno, o meu seio é grande, pode facilitar ou dificultar. O tipo de mamilo, que é o bico do peito, ou o tipo do formato que vai dificultar. Algumas são mitos. Por exemplo, mito do leite fraco. Esse é um mito mesmo. Apesar da amamentação ser essencial para o recém-nascido, há uma situação que dificulta muito esse ato: o fim da licença maternidade e o retorno ao trabalho. Porém, o pediatra explica que, nesse caso, a mãe deve fazer a retirada e armazenamento do leite. Ele é completo. Completo significa tem tudo que aquela criança precisa por um determinado período de vida. No caso do mamífero humano, até 6 meses de vida ele é completo. Ele tem os benefícios imunológicos, que ele traz toda essa proteção, tudo que a mãe já teve contato, e mais alguns outros fatores para proteção de doenças que ele pode vir a ter contato. Tem a proteção que ele tem nutricional, tem todos os alimentos na composição desejável para ele, diferentemente de outros alimentos que podem ter uma composição adequada para outro tipo de animal do qual ele provém, né? Tem os benefícios econômicos, que ele já vem prontinho, você não tem que gastar nada, só mesmo a disponibilidade temporal e familiar para cuidar do bebê. E mesmo durante a pandemia, a amamentação não é contraindicada. Evidentemente, pede-se os cuidados necessários, como o uso de máscaras e outras proteções. O pediatra indicou situações em que a mãe não pode amamentar: quando ela tem o vírus HIV ou quando faz uso de medicamentos imunomoduladores ou tratamentos que envolvem químio ou radioterapia. Nesses casos, ela pode fazer a reserva antes do uso do medicamento ou buscar apoio nos bancos de leite. Então nós orientamos como ela vai massagear o seio, como ela vai extrair, os momentos de extração, a forma de armazenamento, a forma de descongelamento ou de desresfriamento ou aquecimento para oferecer para a criança quando ela estiver fora. E antes de encerrar, uma última notícia. A Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, realizou a eleição para a escolha do novo presidente na última sexta-feira e conduziu o reitor Edivar Madureira para o cargo. Edivar, que já esteve na função entre 2010 e 2011, terá agora 2 anos na gestão da associação. O mandato já começou e ele teve uma reunião com o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro. Antes de Edivar, o cargo estava sendo ocupado pelo reitor da Universidade Federal da Bahia. O Mundo UFG de hoje vai ficando por aqui, mas nesta quarta, a partir das 4 horas da tarde, tem mais uma edição ao vivo.
Você pode participar enviando perguntas e comentários pelas redes sociais, WhatsApp e aplicativo da TV UFG. Aproveite também para entrar no Instagram, @TV UFG, e participar de nossas enquetes que estão disponíveis. Um abraço, tchau, tchau.